Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, gente! Aleluia! Olha só, está começando mais um devocional, o 7º devocional. Que lindo! Olha que louvor, gente! Olha só! De quem? Aleluia! E hoje nós vamos falar do plano de salvação. Isso mesmo, gente. Vamos orar? Vamos convidar o Espírito Santo? Então vamos convidar o Espírito Santo. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero convidar o Senhor aqui agora para ministrar, Espírito Santo. Ministra, porque quando o Senhor ministra é diferente. Por isso, Pai, abençoa essa live. Abençoa, toca os corações, aonde essa live chegar. Faça, meu Pai, essa pessoa feliz, alegra o coração, né? Pai, traz a tua virtude, os teus frutos e a tua presença, que é tudo de bom, Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá então, gente, vamos começar a palavra. Vou pôr um fundo musical aqui agora pra gente começar a palavra, pra gente falar a palavra de Deus. Amém? Então vamos lá? Olha só, plano de salvação. Esse é o 7º devocional, né? E eu creio que Deus vai falar muito com você hoje. É um tema muito importante na nossa vida, você sabia disso? A gente corre atrás de tanta coisa nessa vida, né? É de casamento, é casa, comprar casa, todo mundo preocupado em comprar casa na terra, né? E tem que comprar. Mas você não pode esquecer também da sua morada eterna, né? Então, vamos lá, vamos começar. Plano de salvação, olha só. De uma coisa a gente já sabe de uma coisa: existe vida após morte. A Bíblia é muito clara em relação a isso. E a Bíblia também é clara em relação às opções que nós temos. Você sabia disso? Nós só temos duas opções, né? Ou passar a eternidade sem Deus, misericórdia, né? Ou passar a eternidade com Deus. Pensa bem, gente. Imagina só você viver uma vida de sofrimento aqui e ainda partir para a eternidade sem salvação, vivendo sem Deus, né? Sem Jesus ali. E a gente sabe que existe o céu e o inferno, né? Então, olha só, passar a eternidade com Deus, gente, imagina, né? É muito gratificante. E foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para viver com Deus, para andar com Deus. Olha só, o que determina isso? Nós costumamos imaginar e pensar durante nossa vida, né? Que pessoas boas vão para o céu e pessoas más vão para o inferno. E o padrão de pensamento que a gente tem, esse é o padrão de pensamento que a gente tem, né? Pessoas boas vão para o céu e as pessoas más vão para o inferno. Será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada nisso aqui? Olha só, tudo bem, mas qual é o nível de bondade? Qual é o nível de bondade que leva uma pessoa para o céu? E qual é o nível de maldade que leva a pessoa para o inferno? Você sabe explicar qual é o nível? A grande verdade é que o bem que nós fazemos não anula o mal que nós já fizemos. Gente, não anula. Essa é uma grande verdade. O bem que a gente faz não anula o mal que a gente fez.
Tá entendendo isso agora? Por isso que não adianta muita coisa. Olha só, nós vamos ver aqui agora, olha só. Quando a pessoa acha uma quantia em dinheiro, né? Quando a pessoa acha uma quantia em dinheiro e vai atrás do dono e devolve, as pessoas ficam abismadas. Da bondade da pessoa, da honestidade. E eu quero te falar, ela não fez mais que a obrigação dela. Essa é a verdade. Porque ela vai ficar com um dinheiro que não é dela, ou qualquer outra coisa. Não tem. Deus fez cada coisa assim, para cada pessoa. Vamos supor, uma mulher, um homem, né? Deus já determinou. Não tem como uma mulher ir lá pegar o marido da outra, ela vai ficar com um marido que não é dela. Não tem como isso. O dinheiro é a mesma coisa. Ou você acha um carro ou qualquer coisa, uma chave na rua, você tem que devolver, né? Isso é uma obrigação nossa. Então, o bem que nós fazemos, nós não fazemos mais do que a nossa obrigação como os irmãos, né? Irmãos humanos aqui, semelhantes de Deus. Agora, imagem semelhante de Deus. Agora, o mal que nós fazemos, esse sim tem que ser pago. O mal que nós fazemos, esse sim tem que ser pago. Tá vendo? E Deus deixou bem claro e bem determinado na palavra dele. Qual que é a punição para o mal? Qual que é a punição pro pecado? É a morte. O pecado gera morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Hoje é um tema bem forte, gente, mas a gente precisa estudar sobre isso, né? Olha só, e a Bíblia também diz que todos pecaram, ou seja, nenhum ser humano é livre do pecado. Nenhum ser humano pode falar assim, eu não peco. Nenhum pode falar. Todos pecaram, tá vendo? Porque o pecado também acontece a partir do momento em que o ser humano toma consciência, tá vendo? Toma consciência do que é certo e do que é errado. Aliás, ele só descobre que é certo e o que é errado quando ele erra. Gente, olha só. Deus, ele não compactua, ele não comunga, tá? Com o pecado. Ele não tem vínculo. Ele ama o pecador. Mas o que faz divisão entre o pecador e Deus é o próprio pecado. Porque ele não tem vínculo nenhum com o pecado. Ele te ama, ele ama todo mundo. Mas ele não compactua com o pecado, né? Por isso o ser humano está separado de Deus por causa da desobediência. Olha aí, né? Por causa da desobediência de um só homem, por causa do que Adão fez lá atrás, né? Alguém pode perguntar isso. Sim, por causa disso. Através da desobediência de Adão, todo ser humano nasceu com essa característica de estar separado de Deus, tá vendo? Olha aí, o ser humano nasce com uma inclinação para o mal. Pode reparar para você ver, o ser humano já nasce com uma inclinação para o mal. Nós sofremos as consequências do pecado, porém nós também somos culpados pelos nossos próprios pecados. Tá vendo? Pelos nossos próprios pecados, porque nós mesmos pecamos. Nós optamos por viver longe de Deus, porque toda vez que você peca, você vive longe de Deus. Por mais que o ser humano faça o bem, olha só, por mais que o ser humano faça o bem, por mais que o ser humano seja uma pessoa caridosa, tá vendo? Fica comigo para vocês aprenderem.
Uma pessoa amorosa, uma pessoa que cuida dos outros, ela não merece a salvação por causa disso. A verdade é que eu não mereço a salvação. Você não merece a salvação. Nenhum ser humano merece a salvação por causa do pecado. O homem tenta, tá, gente? O homem tenta através da religião. A religião é uma tentativa do homem se religar a Deus, mas ela não resolve. Ela não resolve, tá? Ela não resolve. O homem não tem condição de fazer absolutamente nada que o leve a Deus. Você sabia disso? O homem não tem condição de fazer absolutamente nada que o leve a Deus. Isso teria que partir do próprio Deus. O homem não tem condição. Teria que partir do próprio Deus. Verdade, olha só. Só que Deus, ele estabeleceu uma lei. Deus estabeleceu uma lei. Essa lei é que o pecado deve ser punido com a morte. O salário do pecado é a morte. Por isso Deus não pode contrariar algo que ele mesmo estabeleceu e aceitar um homem sem punir o pecado. O pecado tem que ser punido. Olha só. Então, o homem não tem acesso a Deus. Você sabia disso? Através do bem que ele faz, de caridade, ele não tem acesso a Deus por causa disso. E também, nem que ele entregasse a própria vida. Eu vou morrer por causa dos meus pecados. Não teria acesso. Nem que ele entregasse a própria vida como pagamento pelo pecado. Não resolveria. Por quê? Porque uma vez que o homem está separado de Deus, todos pecaram, então todos estão separados, né? Porque uma vez que o homem está separado de Deus, se ele morresse pelo próprio pecado, ele permaneceria separado de Deus. A morte física dele seria só um pagamento pelo pecado, mas e a morte espiritual? Porque tem vida após a morte, né? Continuaria. Esse religar com Deus não pode partir do homem nunca, né? E não vai partir do homem, nunca partiu do homem. A Bíblia diz, num dos versículos mais conhecidos do mundo, João 3,16, que fala assim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha aí. Agora, como é que isso funciona? Como que Jesus, o Filho de Deus enviado à Terra, pode nos levar ao Pai? Foram as boas obras que Jesus fez? Foram os milagres que ele realizou? Foram os ensinamentos? Não. Olha só. Tudo isso foi um complemento do ministério de Jesus. Jesus Cristo faz a nossa ligação com Deus através da sua morte e ressurreição. Jesus Cristo nasceu sem ter contato com essa natureza pecaminosa do ser humano. Ele foi gerado pelo Espírito Santo diretamente no ventre de Maria. Porém, ele nasceu sujeito às mesmas necessidades que nós temos: fome, sede, sono, cansaço, porém sem pecado, né? Jesus Cristo. Então, ele morreu e ressuscitou. Ele sofreu as piores injustiças por nós. Ele era santo, e ele morreu por nós. Ele sofreu tudo por nós, né? Para nos salvar dessa morte espiritual, porque tem vida após a morte. Olha só o que ele fala aqui, né? Então, ele foi sujeito a todas as tentações que um ser humano pode passar. Ele foi sujeito. Jesus Cristo viveu aqui 33 anos sem pecar, sem cometer um pecado sequer, e foi morto. Agora, se a morte é uma punição para o pecado e Jesus Cristo não tinha pecado, ele não poderia morrer, tá vendo? A morte que ele morreu não foi a dele, foi a nossa morte que ele morreu.
porque ele não poderia morrer. Sem pecado, o homem não pode morrer. Jesus não tinha pecado e ele morreu. Olha só, por isso foi feita uma injustiça que se tornou a nossa justiça. Por isso que a Bíblia diz que nós somos justificados por Cristo, declarados justos diante de Deus. Não é por causa das nossas boas obras ou porque a gente ajuda as pessoas. Não, não é por causa disso, é por causa do sangue de Jesus Cristo. Foi porque ele derramou o seu sangue ali na cruz, né? Olha só, porque Jesus Cristo pagou o preço pelo nosso pecado. Ele pagou o nosso preço pelo nosso pecado, pelo seu pecado ele pagou o seu preço. Você é livre hoje por causa do Senhor Jesus, do sangue dele, e não porque você fez coisas boas, caridades, isso é um complemento, né? A gente que tem fé em Deus, a gente que ama o próximo, a gente vai fazer a caridade, mas isso não salva. Tem muitas religiões aí que ajuda tanta gente, né, querendo a salvação, isso, aquilo. Isso não resolve. O que resolve pra gente ser salvo é a fé. Fé em Jesus. Ele é o Filho de Deus, morreu por mim, né, derramou o seu sangue para me salvar e ressuscitou ao terceiro dia e está vivo. É essa fé que você tem que ter, né, para ser salvo. Então, da mesma forma como Adão era o representante da humanidade no passado e desobedeceu a Deus, e nós herdamos essa separação, essa natureza pecaminosa de Adão, a graça e a salvação vieram através da obediência de um único homem, Jesus Cristo, sendo injustiçado para nos trazer justiça, para nos trazer perdão. Quando a gente aceita Jesus, Deus aceita a gente, porque foi o sangue dele, ele morreu a nossa morte e deu a sua vida para nós. Então nós fomos feitos o quê? Justos diante de Deus. E como Jesus Cristo não tinha nenhum pecado, a morte não tinha condição de reter Jesus. Por isso ele ressuscitou ao terceiro dia. Uma vez que ele pagou o preço pelo pecado do ser humano, ele ressuscitou dentre os mortos. Por isso, através de Cristo e só através de Jesus Cristo, tá vendo? Só através dele nós temos acesso a Deus. O resgate do ser humano partiu de quem? Foi de pastor? Foi de algum cristão? Foi por fazer boas obras? Não. O resgate do ser humano partiu de Deus. Foi do próprio Deus que enviou seu Filho à terra para nos salvar, para ele morrer a nossa morte, levar os nossos pecados, né? E trazer o reino dele à terra. Olha só, do amor de Deus. Então partiu de Deus, do amor de Deus pelo homem. Jesus Cristo diz, olha o que o Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por que Jesus falou isso? Porque foi ele que derramou o sangue dele lá na cruz do Calvário pela minha e pela sua vida. Nós fomos separados de Deus. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. Então, só através de aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador das nossas vidas é que nós temos a salvação. A salvação, não tem outro caminho não. Então ele fala, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Para você ter acesso a Deus, você tem que ir até Jesus, aceitar Jesus como seu Salvador. Aí Deus vai te aceitar como filho, né? Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. E o próprio Deus nos deu o dom da fé. Isso é uma fé que a gente tem, que Deus colocou em nós, né? Deus nos deu, dom, né? Deus nos deu o dom da fé para que a gente possa crer nele, crer em Jesus. E através da fé e por meio da fé, sermos salvos. Não tem outro meio, né? É pela fé, pela fé. Eu não tive lá para ver Jesus morrendo por mim. Eu nunca vi Jesus, mas eu creio.
Eu creio na palavra de Deus. Eu creio na presença do Espírito Santo, que eu sinto Ele. Eu creio que Jesus morreu por mim naquela cruz. É pela fé. Não existe outro meio. Se você não tem fé, peça para Deus: Deus, eu quero ter fé para me acreditar. Ou então expulsa, porque pode ser um espírito de incredulidade querendo roubar a sua salvação, né? Então é só por meio da fé. Deus já nos deu o dom da fé. O dom da fé para que a gente possa crer nele e através da fé sermos salvos. Por isso o bem que nós fazemos não nos traz salvação, mas crer em Jesus Cristo como Filho de Deus e no sacrifício que ele fez lá na cruz do Calvário e na sua ressurreição, porque ele está vivo, isso nos traz a salvação. Tá vendo como que a gente é salvo? Só por meio disso, não tem outro meio. A grande questão é o sacrifício de Cristo. Através do sacrifício de Cristo, ele comprou as nossas vidas. Ele pagou um preço de resgate pelas nossas vidas. E ele comprou a nossa vida, né? O preço foi pago, só que o ser humano não entrega aquilo que foi pago, comprado, né? Ele não tem direito de desfrutar daquilo que foi conquistado através de Cristo. Por isso, quando nós entregamos a nossa vida, aceitamos Jesus, né? Como Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo, é que nós tomamos posse da salvação e da vida eterna. Então, só por meio de entregar nossa vida a Cristo é que nós tomamos posse da nossa salvação e vida eterna. A Bíblia diz em Romanos que se nós confessarmos com a nossa boca que Jesus é o Senhor e cremos no coração, na fé íntima, sua alma, crê no coração que Deus ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, nós seremos salvos. Tá vendo? Nós seremos salvos. Tem que ser algo lá dentro do seu coração. Uma fé íntima. Tem que ser uma verdade. E a consequência dessa verdade tem que ser em suas atitudes. Tem que ter atitudes de que você é uma pessoa salva, de que você reflete a glória de Deus, que você reflete Jesus na sua vida. Então é muito claro o que acontece quando você aceita Cristo, né? É algo muito claro quando você aceita Cristo, quando você entende o sacrifício de Cristo. Tem muita gente que não entende o sacrifício de Cristo, sabia disso? Tem muita gente que ainda não entendeu o que foi o que Jesus fez por nós ali na cruz do Calvário. Aquilo que você fez, né? Os pecados que você cometeu antes de se entregar a Cristo, eles são perdoados, tá vendo? Por causa de Cristo. Agora a pergunta vem: então se eu aceitei Jesus Cristo, eu posso continuar pecando, né? Posso continuar pecando que eu já estou salvo? Se você tem esse pensamento, se você pensa desse jeito, se você vai continuar pecando, tá? Significa que você não aceitou a Cristo e não entendeu o que Cristo fez por você, né? Na cruz e do Calvário. E 1 João fala, né? Que nós que aceitamos a Cristo, nós temos uma nova vida. E a gente não faz do pecado um hábito. Entendeu? Não faz dele um hábito. A gente tem uma nova vida. A gente vive por meio da palavra. E a gente pede as bênçãos ao Senhor. E o Senhor nos concede bênçãos. Então a gente não precisa viver pecando, né? Olha só. Então, porque você, olha só, entendeu, né? Para a cruz. Você não entendeu o que Cristo fez. E não entendeu o que levou Jesus àquela cruz. Sabe o que levou Jesus àquela cruz ali? Foram os nossos pecados. Ele se entregou naquela cruz. Ele morreu por nós. Foi ele que se entregou. Você vai para... Aí você, quando você vê isso, quando você pensa que foi seu pecado que levou Jesus para a cruz, você para de pecar, você não quer saber mais de pecado.
Nunca mais você vai pecar. Você fala, nossa, mas foi os meus pecados que levou ele para a cruz, né? Ele fez isso porque ele foi inocente, ele não tinha pecado, ele foi por mim, né? Porque ele me ama. Então ele se entregou, morreu, tomou a minha morte, né? Fez esse sacrifício ali por mim. A Bíblia diz que nenhum ser humano deixa de pecar, tá? Nenhum ser humano. A diferença é que agora você não vai viver no pecado. Nenhum ser humano deixa de pecar, mas você não vai viver no pecado. E nem faz do pecado hábito, igual eu falei. Mas você é escravo da justiça, você é escravo da bondade. Agora você é escravo da palavra de Deus, você é escravo, né, da justiça. Por isso você tem que cuidar para que as suas atitudes, né, sejam corretas diante de Deus, dos homens, de todos. As suas atitudes. Você vai falhar e errar, vai. Olha aí. Mas mesmo assim você pode confessar suas falhas e erros a Deus e abandonar os seus erros. Agora, porque eu posso errar, pecar e pedir perdão, que eu sou perdoado, eu vou continuar pecando? Não, porque aí significa que você não teve o arrependimento, e onde não tem arrependimento, não tem perdão, porque você tem que se arrepender e abandonar o pecado, e aí você vai encontrar misericórdia, né? Olha só, arrependimento não é remorso, arrependimento não é remorso, tá? Arrependimento é mudança de direção. Eu tô pecando aqui, eu tô saindo com mulher, mas eu não casei com ela, aí você vai mudar de direção, você vai, fulano, eu gosto de você, a gente pode casar, a gente pode conversar, porque eu sigo a Deus, a palavra de Deus é bem clara, né? Aí você muda, é uma mudança de direção, você vai fazer o que é certo, o que é correto aos olhos de Deus. Isso é arrependimento. Agora, se a pessoa pede perdão a Deus e depois volta a pecar, é porque ele não se arrependeu de verdade. Você estava fazendo algo errado. Você entendeu que aquilo é errado diante de Deus e seguiu para o outro caminho, né? Olha aí. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós recebemos Ele como nosso Senhor, o Espírito Santo, nosso amigo, passa a habitar dentro de nós. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, o Espírito Santo vem e passa a habitar dentro de nós. Olha só que lindo isso, né? Por isso que a gente tem uma nova vida, a gente é diferente mesmo, a gente anda pela palavra mesmo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então, olha só, e através do Espírito Santo nós seremos o quê? Convencidos do que é o pecado, da justiça de Deus e do juízo de Deus, né? Do juízo de Deus. O que Deus tem para nós. A Bíblia diz que olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou. Mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E você demonstra seu amor a Deus, sabe como? Obedecendo as palavras de Cristo. Fala assim, eu te amo, Deus, eu te amo, eu te adoro. Mas aí vai lá e tá pecando, vai lá e tá falando mal dos outros, né? E aí as suas atitudes não condiz com aquilo que você fala. Aí, o que é amar a Deus? Amar a Deus, sabe o que é? É obedecer as palavras de Deus. Quando Jesus fala assim, olha, amai o teu próximo, aí você vai lá e ama. Quando Deus fala assim, olha, vocês sois meus amigos se obedecerdes o que eu vos mando, o que Ele manda a gente fazer, crer nele, entendeu? Então assim, obedecendo. O seu amor, você vai demonstrar o seu amor por Deus obedecendo as palavras de Cristo. Falar que ama Deus é fácil, palavra por palavra, é muito fácil, né? Mas é a obediência, tá vendo? Mas é a obediência e as suas atitudes que vão demonstrar o seu verdadeiro amor por Deus. Então, quando você ama Deus de verdade, você crê em Deus,
né? Você ama Deus e as suas atitudes são outras. Você tem uma nova vida, né? Uma nova vida. Olha só, a salvação está em Jesus Cristo e naquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, no sacrifício dele, né? Por mim e por você. Na morte de Jesus Cristo, em nosso favor, você tem certeza. Olha só, gente, a salvação, entenda isso de uma vez por todas. A salvação das nossas almas está em Jesus Cristo, em crer naquilo que Ele fez por nós, o sacrifício dele, o sangue derramado dele, né, por mim e por você. Na morte de Jesus Cristo e em nosso favor. Tá vendo? Agora olha só, você tem certeza, você hoje tem certeza para onde vai quando morrer? Você tem certeza para onde você vai? Se você acreditar a Jesus, se você acreditar em Jesus Cristo, se você entender o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e aceitar verdadeiramente Ele na sua vida, a partir desse instante, neste exato momento, você já pode dizer com certeza para onde você vai quando morrer. Tá vendo, gente? A salvação não é fazer boas obras. Tem muita gente, tem muitas religiões que faz muitas boas obras, né? Eu não vou citar nome, tá, gente? Mas isso não traz salvação. Ser pessoa boa não é. Isso é uma consequência de uma pessoa salva, de uma pessoa que aceitou Jesus. O que Jesus falou? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda vez que a pessoa aceita Jesus, crê naquele sacrifício, na sua morte e na sua ressurreição por você, por mim, né, pelos meus pecados, nós temos salvação das nossas almas. Aí sim você é uma pessoa salva. Amém? Gente, que estudo lindo, que maravilha. Agora nós vamos aqui orar. Vamos orar aqui, né, nesse dia. Eu quero que você tenha um dia lindo, cheio de salvação. Que você fale: Pai, eu entendi. Eu não entendi o que era ser salvo, mas hoje, através dessa live, eu entendi o que é salvo. Eu quero o Senhor na minha vida. Eu quero ir para o céu. Eu quero, papai, eu quero. Então você vai fazer essa oração. Se você ainda não aceitou Jesus comigo, nós vamos fazer essa oração e depois nós vamos fazer outra oração para Deus abençoar o nosso dia. Amém? Se você não é, olha só, se você ainda não aceitou Jesus, tá? Fala comigo essas palavras aqui agora. Põe a sua mão no seu coração e fala assim, é muito simples, fala de coração, tá? Fala assim: Pai, em nome de Jesus Cristo eu me achego a Ti. Eu te peço perdão por todos os meus pecados. Eu te peço perdão, Senhor, por tudo que eu fiz na minha vida. Eu aceito Jesus Cristo, Teu Filho, que veio a este mundo, se sacrificou naquela cruz por causa dos meus pecados. E, Pai, eu acredito também que Ele morreu e ressuscitou. Está vivo para me salvar. Por isso escreva o meu nome no livro da vida. Escreva, papai, o meu nome no livro da vida e me dê uma nova vida a partir de hoje. Uma vida cheia de novidades. Uma vida que honra o Teu nome. Uma vida que vai honrar o Seu nome. Que eu vou ter uma nova e abençoada vida a partir de agora, Pai. Em nome de Jesus, eu aceito Jesus como meu único Senhor e Salvador da minha vida. E a partir de hoje, eu sou uma nova pessoa. Amém. Diga amém. Diga amém. Amém. Olha só que lindo, você aceitou Jesus, agora tem o direito de se tornar filho de Deus e conquistou o maior dom, o dom da salvação eterna.
Glórias a Deus. Vamos orar então, gente? Vamos orar? Vamos orar para Deus nos abençoar esse dia? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aonde essa live chegar, Pai, que o Senhor possa abençoar essa vida, esse lar, essa casa. Inunda essa casa com a tua alegria, com os teus dons, com os teus frutos, Pai. Leva alegria, leva poder, Pai, nessa casa. Abençoa cada lar, cada pessoa que ouvir no celular, Pai. Aonde essa live chegar, que venha a salvação, que venha a resposta para essa pessoa. E, Pai, dá um lindo dia para ela, um dia cheio de alegria, de força, um dia de sabedoria, que ela possa entender a tua palavra, que ela possa, meu Pai, ser uma pessoa alegre e feliz nesse dia. É o que eu te peço e já te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, gente, diga amém. Se você aceita essa live, diga amém. Aleluia, fique na paz do Senhor Jesus Cristo, gente. Tchau, tchau, tenha um lindo dia.